sonhamos é o que hoje praticamos. A gente vai ter um papo hoje com a Gisele. Ela é terapeuta ocupacional e nós vamos falar sobre longevidade. Então, convide os amigos, participe com a gente, porque vai ser um bate-papo incrível. Olá, Gisele! Olá, boa noite. Tá Boa boa? noite, tudo ótimo. Vou apresentar então, gente, a Gisele. Gisele, seu sobrenome é difícil demais para falar, né? Então, você podia... Bom, é Gisele Lukashevich. Lukashevich, tá. Isso, Tá chegando mais. Lukashevich. A Gisele, ela tem muitas credenciais. Eu vou apresentar para vocês e depois vou dar um espaço para ela contar um pouco da história dela, por que que ela escolheu não só a terapia ocupacional, mas essa especialização aí de estar falando desse caminho da longevidade. E ela é empreendedora de negócios de impacto social em longevidade. A Gisele também é idealizadora da escola do Motivato, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é uma escola onde minha mãe, ela é aluna, e também da Hold Hands. E você está no Conselho de Saúde da Asseminas como vice-presidente, não é isso? Isso. Embaixadora também desse movimento do Lab 60+, e recebeu em 2017 o primeiro lugar de prêmio Mulher de Impacto. Além disso, é palestrante do TED. Então, uma pessoa que é super engajada socialmente, além de ter uma formação fantástica como terapeuta ocupacional na UFMG, e depois disso, com certeza, vieram vários cursos, né, Gisele? Então, eu estou tendo a oportunidade, eu te conheço desse movimento, já tive a oportunidade de estar presencialmente em alguns eventos, de acompanhar um pouco o seu trabalho. Tem um link que a gente fez aí, que foi uma colega terapeuta ocupacional com quem eu trabalhei 10 anos, que a gente entrevistou aqui também, que é a Renata Seabra. E ano passado eu frequentei o IPPE, que é esse projeto de empreendedorismo justamente com o 60+, e depois começou a ser intergeracional. E aí eu pude participar de várias palestras, achei incrível o movimento, fiquei muito feliz e pude estar fazendo uma palestra antes da quarentena iniciar, foi em fevereiro. Eles chamaram os alunos para poder palestrar. Como eu tinha sido uma aluna do ano passado, eu acabei falando sobre meditação no envelhecimento ativo. Ei, mãe, minha mãe chegou para assistir a gente. Ei, Então, Selminha! olha só, aí eu fiz essa participação lá e tivemos vários projetos, vários palestrantes, foi muito incrível e eu acredito que tem todo um mercado gigante pela frente, não só de quem já está com mais 60, mas para pessoas assim, tipo eu, que teve esse interesse, né? De como eu vou envelhecer ativamente. Quais passos eu preciso tomar na minha vida hoje, como você mesmo, né? Eu adorei a frase que você colocou. O futuro que sonhamos é o que hoje a gente pratica. Então, bem-vinda, gratidão por aceitar o convite. A palavra está com você. Pode contar para a gente um pouco mais da sua história e desse movimento lindo que é sua missão de vida. Boa noite a todos. Eu que agradeço, viu, Naila, o convite super especial. Sua mãe é uma pessoa mais que querida, que caminha com a gente aí muitos anos já. E é um prazer mesmo estar aqui hoje falando um pouquinho sobre isso que você acabou de falar. É a minha missão de vida mesmo, né? Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, encontrei nele uma missão mesmo de vida, um propósito, um sentido para a minha existência, né? E a minha relação com a longevidade, com os processos de envelhecimento, elas vieram através da minha própria família.
né? Assim, as minhas relações familiares, a minha construção familiar, né? Eu sou filha de pais idosos. Quando eu nasci, eles já eram bem envelhecidos e eu já cresci nesse universo, né? Eu falo um pouquinho disso na palestra do TEDx. Quem quiser assistir depois está no meu perfil aí no meu Instagram. Só clicar lá que tem o link para assistir. E lá eu conto um pouquinho, né, da minha história, da minha relação, como é que tudo começou. E veio daí, né? O meu desejo veio exatamente das minhas relações aí com os meus pais, que foi um pouco traumática por vários motivos, e eu passei por um processo de superação e transformei isso nessa grande missão, né? E inclusive eu falo um pouco disso também, assim, né, na palestra do TEDx, como que a gente pode construir a partir de processos, né, que não foram fáceis, como que a gente também pode construir algo bom, né? É através do caos tirar ali bons frutos disso. Então, em 2016 eu fundei o Motivado, e que é esse espaço hoje para dialogar o processo de envelhecimento ativo, esse espaço para, né, trazer transformações a respeito da promoção da saúde, dos 60 mais, das pessoas maduras. Eu sempre tentei trazer um olhar diferenciado sobre esse processo de envelhecimento. Acho que a gente tem vivido aí a revolução da longevidade, né? Não só no que tange a demografia, que a gente tem amplificado, né, o número de pessoas acima de 60 anos no mundo, mas também na representatividade social, em termos de gostos, de posturas, de vivências, de expectativa de vida, de saúde, enfim, de um monte de situações onde a gente vai vivendo esse contexto plural sobre os novos maduros que estão chegando aí, né? E isso vai fazendo a gente pensar e entender que será, né, se hoje a uma pessoa que tem 80 anos é igual a uma pessoa que tinha 80 anos há 30 anos atrás, né? O que será que mudou? Né? A idade é a mesma, cronologicamente falando, né? Apesar de estarmos em outro ano, em outro momento, né? Mas o que mudou nessa história toda? Mudou várias coisas, né? Mudou o mundo, a gente vive hoje um mundo globalizado, tecnológico, com muito mais acesso a um monte de situações que trazem uma melhor qualidade de vida, né? A gente tem aí uma maior expectativa de vida, e então a gente vai entendendo que o perfil social, o perfil comportamental, de consumidor, de relações afetivas e etc., tudo isso vai sendo transformado, mudou completamente. Né? Mudou completamente. Eu ia te falar um dado, assim, diz que em 2042 parece que vai duplicar a quantidade de idosos que temos. Então, assim, é um mercado hoje completamente diferenciado, com vários nichos que podem ser explorados, ou seja, existe um mercado de tendência mesmo da longevidade, e eu me encanto, assim, quando eu cheguei no IPPE, para mim, foi tão bonito, porque eu sentei na sala de aula e eu vi ali pessoas de 60 mais, que já tinham aposentado, ou que estavam passando por um processo de perda, né, em alguma área da vida, ou de uma pessoa querida, de um familiar, do cônjuge, enfim, porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, as perdas elas vão aumentando, né? Então ela perde aquela coisa do ninho vazio, que os filhos saem de casa, mas também, de repente, ela aposenta e aquele lugar social que ela ocupava, ela já não tem mais tanto poder, ela não é tão requisitada mais, perde a questão de algumas questões, às vezes, ligadas à saúde mesmo. Uma pessoa que nunca tinha nada, de repente começa uma hipertensão, de repente tem ali, vai no médico, tipo eu assim, recebe um diagnóstico de osteopenia, quase uma osteoporose, e aí tem que começar um cuidado que às vezes lá atrás não pensou. E eu acho bem legal, eu trouxe uma colega geriatra que ela falou exatamente isso. Ela fala assim, olha, é um momento
que é um divisor de águas, porque você pode fazer dessa idade a mais maravilhosa da sua vida, se você consegue estar no aqui e agora, apreciando, reconhecendo a sua história, a construção com os seus altos e baixos, os seus desafios, todos, e ao mesmo tempo, sabendo que a morte, ela espreita todo mundo. A gente não tem essa bola de cristal para saber quem é que vai e quando a gente vai. Na pandemia, a gente está sendo movido pelo medo. Muita gente tomando decisões que não são racionais. A gente percebe que é do impulso, do emocional, de uma necessidade de sobrevivência. Mas esse ser humano que consegue parar para refletir e perceber, né, que a morte está mais próxima, que cada dia que passa eu tenho, de repente, um dia menos de vida, e aí eu transformo esse dia em meu momento presente com o máximo de vida, né? Então eu aprendi pra caramba, porque todas as minhas dificuldades eu falava, tecnologia é difícil demais, gente, não sei mexer com isso. Marketing digital, como que eu aprendo isso? Essa planilha. Aí tinha gente de 60 mais, assim, aí não tem como. Eu falo da minha mãe mesmo. Minha mãe não tinha completado estudo secundário, e depois dos 57 anos ela completou, foi fazer paisagismo, não para. Como que eu vou parar com esse exemplo em casa? Então sabe aquela, eu chamo de pedrada preciosa. Eu vou fazer um programa, galera, pedrada preciosa, porque é o momento que a gente acorda, desperta, né? Então eu acho seu trabalho maravilhoso, assim, eu super admiro, porque eu sei que é uma semente que você está plantando, inclusive na gente que está aqui com 35 por 55, que é o meu público. Hoje, talvez, a gente tenha um público maior, assim, mais 60, porque você está aqui, mas a maioria das pessoas que me seguem tem entre 35 e 55 anos. Então, queria muito que você falasse para a gente de como você vê essa questão que você colocou, de como que a gente pode estar, independente da nossa idade, está com 35, 45, 55, 60, 80, hoje fazendo essa escolha do momento presente para estar vivendo mais e melhor, né, ativamente, e depois, se você puder, trazer uma reflexão para a gente, que tem aí um pouco acima dos 30 anos, como que a gente pode se cuidar. Claro. Então, vamos lá. Bom, dito isso, então, né, como é que começou essa caminhada e fazendo essa introdução, eu costumo falar que longevidade, gente, é um assunto de todos, não é um assunto só para quem tem mais 60, tá? A gente tem até um projeto que está aí sendo construído, deu uma paralisada agora com a pandemia, mas é um projeto de educação em longevidade, porque a gente acredita que deve existir disciplinas sobre isso na escola, para as crianças, na universidade, para os jovens, nas empresas, para os adultos. É um assunto que a gente precisa trazer em pauta para dialogar, porque envelhecimento faz parte de todos nós. Todos nós, se a gente não morrer cedo, a gente vai envelhecer, né? Então a gente tem que entender que não existe isso de que o assunto longevidade, o assunto envelhecimento é de quem tem mais de 50, mais de 60. É um assunto de todo mundo. A gente tem que se apropriar desse lugar, porque desde que nós nascemos, nós envelhecemos, dia após dia, né? E a gente vai construindo esse caminho ao longo da vida, né? Ele não é construído de repente, um dia ali, outro aqui, é uma continuidade. Então, quando a gente vai entendendo esse processo, né, a gente vai entendendo que a vida é como se fosse um banco, né? Para você ter dinheiro para gastar, você precisa poupar, você precisa investir, você precisa criar capital, né? Então, se você não investe, por exemplo, em você, em autocuidado, em saúde, em equilíbrio na sua vida, em algum momento você não vai ter reserva disso para usufruir, né? Então, às vezes, a reserva já esgotou até mesmo na juventude, né? Hoje uma pena.
Hoje a gente está vivenciando jovens muito adoecidos emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, né? Então, para você ver que a reserva ela começou a se esgotar até antes da velhice. Então, é importante a gente entender que desde muito cedo a gente precisa ir construindo aos pouquinhos as nossas reservas, né? Os nossos capitais, para que a gente lá na frente e hoje também, né? Eu acho que é importante entender que não é só lá na frente, é hoje, é amanhã, é daqui um ano, daqui 10, daqui, né? Então, assim, é todo dia, porque eu também não posso pensar assim, ah, não, mas uma hora eu vou começar. Essa hora, gente, de que uma hora eu vou começar, é aquela velha história, uma hora eu começo a dieta. Então, e nunca começa. A gente tem que botar meta, a gente tem que colocar assim, data, né? A gente tem que ser mais preciso nessa história, porque a vida passa muito rápido. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa construir hábitos saudáveis, rotinas melhores, para realmente usufruir de uma saúde, de uma condição de bem-estar mais saudável, a gente vai entendendo que não é uma coisa que você vai deixar para daqui 10 anos. Eu tenho 36 anos hoje. Daqui 14 anos eu tenho 50. Então, o que são 14 anos quando a gente pensa? Né? Parece muito, né? Parece, mas não é. Né? Daqui a pouco, ó, fez assim, eu tô com 50. Então, os meus hábitos alimentares, os meus hábitos de relações sociais, os meus hábitos financeiros, os meus hábitos culturais, os meus hábitos de conhecimento, todos os nossos capitais, né? Que a gente diz assim, que nós somos seres múltiplos ocupacionais. Nossa vida não é só trabalho, não é só descanso, não é só lazer. A gente é tudo um pouco. Então, a gente tem que ter equilíbrio nesses tantos papéis ocupacionais que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, a principal questão que a gente tem que entender é que, às vezes, parece impossível, né, mudar determinados hábitos, construir novas rotinas e pensar numa transformação mais global daquela história toda, né? Eu costumo falar que uma coisona é feita de um monte de coisinha, né, gente? Então, aquilo que às vezes parece impossível de mudar, um hábito que às vezes parece impossível de se transformar, começa do pouquinho, né? Vai ali de pequenas coisinhas, de pequenas transformações, de pequenas mudanças, e quando você vê, você já vai estar realmente incorporando aquela nova história na sua vida. Então, eu acho que o principal lugar que a gente precisa entender é que o amanhã é hoje. Né? Não existe amanhã, né? Só não existe hoje, o amanhã. O amanhã é agora, gente. Então, assim, esse negócio de que amanhã eu começo, ano que vem eu faço isso, quem sabe na outra encarnação. Então, assim, a gente vai entrando num looping, assim, de que as coisas de fato não começam se a gente não mudar hoje. Então... É uma decisão, né, Gisele? Eu falo assim, decisão... um colega meu, ele fala isso. Quando você decide algo, tem a palavra cisão, que ela quer dizer romper. Então, muitas vezes, para a gente romper algo que não serve mais, a gente precisa tomar essa decisão para dar um passo. E eu falo, por exemplo, na meditação, existe um mini hábito. Se eu chego para a pessoa e falo assim, você vai sentar e meditar 1 hora por dia, ela vai, às vezes, assustar. Porém, é quase que enganar o meu cérebro. Eu falo assim, olha, a gente só vai fazer 5 minutos. Durante 21 dias, num grupo com apoio. E é incrível, porque eu tive pessoas que, às vezes, nunca tinham entrado num grupo de WhatsApp, que não sabia da parte tecnológica, tem mais de 60. Tem uma aluna que veio da Renata, é o 3º grupo de meditação que ela participa. Né? Porque é uma forma da gente estar nutrindo esse novo hábito na nossa vida e associando o que a gente chama de hábito angular, que é aquele hábito que às vezes a gente muda e ele quebra
o ciclo vicioso e transforma num ciclo virtuoso. Ou seja, eu começo a meditar, a partir da meditação eu sinto bem-estar, eu acordo animada, daí eu vou fazer minha caminhada, aí a partir da caminhada eu me sinto super bem, não faz sentido eu comer mal, então eu vou alimentar melhor, e aí eu fico mais bem-humorada, e é muito impressionante isso. E você Tem uma falando... aluna sua, deixa eu só ler o comentário aqui, ó. Tem 83 anos e não me sinto idosa. Eu acho que agora eu estou muito bem. É aluna do Motivato. Parabéns, Selma, pela filha maravilhosa. Obrigada, gratidão. É a Mary. Que bacana. A Mary sempre Mary. assiste as lives. Obrigada, Mary. Ai, que joia. Uhum. A Mary é um exemplo, assim, né, de vitalidade, de transformação e de superação. Ela tá sempre com uma energia muito lá em cima. Aprendo muito com ela e com todas, né, as alunas lá do Motivato. Bom, você falando sobre esse ciclo... Só mais uma partezinha aqui. É que aí, de repente, você já aproveita para responder. Eu chamo ela de tia Vera, que é amiga de infância nossa, na verdade. É amiga da minha mãe, e ela está fazendo um comentário, ou uma pergunta. Como lidar com o agora? Eu acho que o maior desafio para lidar com o agora é a gente realmente entender e se responsabilizar, né? Eu acho que uma palavra que não dá para fugir nessa história toda de construção de projetos ao longo da vida é a autorresponsabilização, né? A gente tem que entender que para as mudanças que nós queremos viver, para as mudanças e para as coisas que nós queremos construir para o futuro, a gente tem que se responsabilizar por elas, né? Seja pelos nossos hábitos ruins, que a gente adere e vai minando esses sonhos, ou seja pelas mudanças positivas, que a gente também vai adotando e construindo e se encaixando melhor para alcançar os nossos objetivos. Então, autorresponsabilização é muito importante, tá, gente? Porque não dá também para imaginar que você vai conseguir desfrutar aquilo que sonha sem fazer algo por isso, né? Tudo é uma construção, então nada vem cair do céu. Então, todo projeto que se estabelece, todo planejamento que se constrói, exige da gente uma dedicação, né? Ninguém passa no vestibular sem estudar, né? Ninguém consegue emagrecer sem, de fato, mudar a sua alimentação. Toda ação tem a sua consequência. Então, não adianta a gente pensar que para lidar com agora, a gente não vai ter que se responsabilizar. A gente precisa se responsabilizar pelo agora para construir o amanhã. Então, para lidar com esse hoje, que às vezes parece ser completamente difícil de se transformar, é um pouco do que você disse. A gente precisa entrar dentro dessa onda do ciclo virtuoso, né? Porque quem aqui nunca teve a seguinte experiência? Você fala assim, nossa, hoje meu dia não foi bom, eu estava desanimada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi uma grande porcaria meu dia. Aí você fala assim, não, mas amanhã será um novo dia, eu vou acordar, eu vou fazer acontecer e não sei o que, tarará. Aí amanhã você acorda e aí você fica com preguiça, e aí você fala assim, o dia ontem já não foi bom mesmo, né, e tal, acho que eu vou aproveitar hoje, ficar aqui nessa preguiça, não sei o quê. Já chegou o final de semana, vamos deixar para segunda. E isso, gente, é exatamente o ciclo da escassez, que a gente vai entrando e quando a gente vê, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, e você está naquele ciclo, né, que a gente chama de ciclo de escassez. Então, a gente tem que sair desse lugar. Como que a gente sai desse lugar? A gente tem que simplesmente decidir. Essa decisão, às vezes, ela vem por questões práticas mesmo, né? É você acordar de manhã, tirar o seu pijama, tirar a sua roupa de dormir, tomar um banho e construir ali seu dia. Eu falo que um dia de cada vez, lembra, né? Lembra sempre o que eu disse no início. Coisinhas viram coisonas. Então, hoje, meu dia pode ser bom, hoje eu posso pegar um pouquinho disso aqui, fazer um pouquinho daquilo ali. É igual eu falo, às vezes, para pessoas que têm um grande projeto no trabalho, por exemplo, se desesperam, se descabelam, falam, meu Deus, é impossível construir isso aqui, vai demorar meses e tal. Eu falo, olha, pode ser que sim, vai demorar meses, talvez anos,
para você construir isso tudo. Mas se você enxergar o todo, você não sabe nem por onde começar. É aquela velha história de arrumar o guarda-roupa. Tá tudo uma bagunça tão gigante que você fala assim, meu Deus, por onde que eu começo? Começa pela gaveta, por exemplo, né? Pega ali sua gaveta, tira as coisas, arruma ali sua calcinha, sua cueca, suas meias, seus negócios, e dali parte para outro pedaço, e o outro pedaço. Quando você vê, os pedaços estão tudo construído. Então, é a mesma coisa, é o agora. O agora parece impossível na hora que a gente vê o todo e vê a grande bagunça que pode estar a vida, né? Mas quando a gente enxerga aquilo e tenta pegar um pedacinho para melhorar, né? A gente limpa ali aquele pedacinho, organiza aquele pedacinho e amanhã é um outro dia com um novo pedacinho. Então, o agora, para a gente não se paralisar diante dos desafios, né? Tem até uma frase do Winston Churchill que fala assim, desafios são oportunidades disfarçadas. Então, na verdade, todo problema, grande problema que a gente tem, que a gente acaba vivenciando, é uma ótima oportunidade para mudar. É uma ótima oportunidade para crescer, né? É um ótimo momento para a gente enxergar que aquilo ali pode não estar muito bom, dar uma sacudida e equilibrar as coisas, né? É exatamente do caos que nasce o equilíbrio. Pode falar. E eu ia te falar, te escutando falar, que você fala das coisinhas que podem virar coisonas. Então, a gente começa com o primeiro passo e às vezes a gente quer enxergar a escada inteira e a gente só enxerga o primeiro degrau. Eu falo porque eu me vejo muito nisso. Vou te contar assim rapidinho um momento da minha vida, mas o outro também. Decidir não fazer exercício físico de manhã é uma decisão. E é uma coisinha que vai somando. Hoje eu só vou comer esse docinho e até ficar diabético, né? E vai. Então, uma coisinha vai virando um coisão também, de acordo com onde a gente está colocando o nosso foco. E eu falo muito isso na questão da nossa capacidade mental. Porque eu posso ficar, todos nós temos aquele anjinho que fala coisa linda e aquela coisa negativa também. E onde que eu estou colocando o meu foco? Então, é um exercício. Às vezes, eu acho muito lindo isso, porque você falou assim, nossa, como que é o pessoal de 80 anos, né? E daí, hoje a minha prática está sendo yoga, mas um pouquinho antes eu estava fazendo exercício de academia, que não é meu predileto, mas eu ficava encantada, porque a pessoa que mais me estimulava era uma senhora. Eu chegava e ia embora, ela já estava lá quando eu chegava, e quando eu ia embora, ela continuava lá. E pela aparência dela, pela pele dela, pela ruguinha dela, você sabe que é uma pessoa com 60 mais. Mas assim, com um vigor, com uma energia impressionante, de ser inspiradora. E isso é que eu acho fantástico. Eu falo assim, gente, se a gente tem academia física, vamos ter academia daqui, ó, da nossa mente. A gente pode sim exercitar esse músculo. Esse é um dos convites da menina da transformação, que é exercitar o músculo da nossa mente para estar indo para mais consciência. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem algo a contribuir. E a gente pode escolher o que a gente vai contribuir. E aí, o que acontece, Gisele? Na minha história de médica, para idealizar e criar a menina da transformação. Eu vejo ela é tipo um bebê, assim, sabe? Eu vejo ela como um bebê, porque é isso que você falou. Nossa, onde eu quero? Eu quero que ela cresça, que ela expanda e que muita gente siga o programa e aprenda a se cuidar e faz um monte de parceria. Nossa, ó, projeto da Menina da Transformação com o Motivata, Menina da Transformação com o Hospital X, com a faculdade e tal. Só que assim, a gente começa do primeiro passo. Com certeza. Então eu vejo muito isso e me identifico, e eu não vejo que você está falando só para a pessoa da terceira idade, você está falando muito para quem também com certeza passa por um processo como esse de, não sei, de mudança de paradigma, de alguma reinventar, ou agregar um novo talento, ou de repente até mudança, né, de carreira. E eu queria que você fizesse um comentário para a gente também, que foi um dado que eu busquei quando eu fui estudar a questão da depressão. Eu percebi que a estatística fala que
o maior número de pessoas deprimidas no Brasil são mulheres com 65 anos. Então, a gente precisa se sacudir nessa idade, né? O que acontece, como que a gente pode cuidar disso, já que a gente está falando da saúde? Com certeza. Você falando aí a respeito do exemplo, né, de motivação aí da senhora de 80 anos, me fez aqui recordar duas coisas que eu acredito ser extremamente importante para a gente, de fato, ir construindo as nossas boas escolhas ao longo da vida. A primeira delas é coerência. E a segunda é constância, né? Eu acho que essas duas palavrinhas, elas são muito importantes. Coerência e constância. E são palavras que a gente encontra, às vezes, com muita facilidade no público 60+. Porque eles têm um poder de resiliência muito maior do que os jovens hoje. Então, é muito incrível, né, a gente perceber como que eles são coerentes com as suas escolhas, como que eles são constantes, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho falado muito uma frase de um filme que vocês vão até rir, que é do Procurando Nemo, que a Dory fala: continue a nadar. Na minha opinião, essa frase ela é muito incrível. Porque, independente do que aconteça, continue a nadar, né? Não tô muito bem, minhas braçadas não estão boas, não interessa, continue a nadar. Não pare, não pare, gente. A questão a constância é o que leva a gente, de fato, às transformações pessoais, relacionais, sociais. A gente precisa entender que hoje pode não ter sido bom, amanhã pode ter sido pior, mas um dia vai ser melhor, outro dia vai ser perfeito, outro dia vai ser maravilhoso, outro dia nem tanto, e por aí a gente vai, mas faz parte e a gente tem que ter coerência com as nossas escolhas e com as nossas constâncias, né? Então, eu acho que isso vale para qualquer idade, porque toda fase da vida tem as suas transições ocupacionais. A criança tem os seus dilemas, os jovens, os adolescentes, o adulto, o velho, todo mundo tem os seus dilemas, né? Dando exemplos aqui, por exemplo, eu lembro que as coisas que eu vivenciava na minha adolescência, às vezes eu achava que, inclusive, era um furacão de coisas, né? Porque o adolescente ele é muito intenso, ele acha que o mundo vai acabar amanhã se ele não fizer aquilo. E daqui a pouco aquilo passa, você nem lembra mais, né? E está em outro momento. Aí vem a faculdade, aí vem o trabalho, daqui a pouco pode vir uma demissão, pode vir uma nova carreira, daqui a pouco é a aposentadoria. Cada fase da vida tem as suas transições ocupacionais. E cada uma delas tem os seus desafios, né? E durante todas essas fases da vida, nós vamos ter que recarregar os nossos capitais de envelhecimento, que são aqueles que eu disse no início da live, que são os nossos capitais sociais, de relação com as pessoas. A gente tem que construir bons amigos, ter boa relação com os nossos familiares, com as pessoas com que a gente trabalha, economizar, construir alguma coisa financeiramente, planejar uma aposentadoria, um capital financeiro, né? Hoje em dia a juventude está muito esquecendo disso. A gente tem que preparar porque a gente vai vivenciar uma velhice de escassez em termos de aposentadoria. Eu, você e tantos nós que temos aí de 30, 40 e poucos anos. Então a gente também tem que pensar nessas coisas, não só para o hoje, né, gente, mas para o amanhã, que, como eu disse, o amanhã é hoje, né? Então a gente tem que ir construindo essas coisas. E o capital da saúde, né? A gente entender que o que a gente come, o que a gente faz no dia a dia, a forma como eu me exercito, como eu ando, o que eu coloco para dentro, diz muito de mim, diz muito das minhas escolhas, diz muito do que eu vou vivenciar. Um exemplo, minha família tem tendência a doenças coronarianas, a doenças de obstrução vascular, por exemplo. É genético. Minha mãe tem, meu pai teve, grave, não é simples. Eu sei que eu tenho tendência, por exemplo, né?
Então, eu tenho que estar mais atenta a essas questões, por exemplo. Às vezes, eu tenho que me exercitar um pouco mais do que uma pessoa, se eu não quiser lá na frente desencadear numa doença coronariana, numa doença de obstrução vascular, por exemplo, né? Então, eu preciso entender que o que eu vou fazer hoje está condicionado ao que eu vou colher lá na frente. O problema é que as pessoas, elas afastam esses dois lugares, né? Como se o que eu fizesse hoje não fosse afetar o meu amanhã. Não fosse impactar. Não fosse impactar, Aqui, né? eu queria ler um pouco o comentário das pessoas. Claro. A Renata Seabra, nossa colega, ela entrou e ela falou que quando você colocou aí a questão da constância, eu chamo de cadência. Isso mesmo, eu falo que uma ação ela precisa ser cadente. E na yoga, a gente chama isso da capacidade da gente exercer o tapas, que é a disciplina. Né? E outra coisa que você fala, que é muito importante, que eu aprendo muito com minha mãe, que é o santosha, que é o contentamento. Aconteça o que acontecer na nossa vida, sem a gente ver se é bom ou ruim, quem sabe se é bom, quem sabe se é ruim, a gente não sabe, mas quando a gente olha o todo e a gente aprende a viver com contentamento, tem muito aprendizado. A tia Vera comentou aqui, ó, aos 70 anos, eu tive que aprender a andar mesmo ficando deficiente. E continua a andar. Aí a Renata colocando aqui, parabéns para ela, porque é vamos dizer, uma perda de capacidade e uma reabilitação e um retorno maravilhoso, né? Mais comentário aqui, ó, a causa da longevidade é nossa, precisamos despertar isso nas pessoas. O meu futuro, ele depende do meu presente. Isso que você falou, esse tema, é um tema que eu adoro, porque ele fala da questão do brasileiro imediatista. Então, a gente tem muito esse espírito festeiro do oba-oba, que por um lado é bom porque a gente é capaz de celebrar, mas também se a gente não traz esse planejamento, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e não estando tão bem ali no futuro. Mais uma pergunta, e aí eu paro aqui, tá, Gisele, para te dar a palavra. O Fernando Benevides, ele está dando os parabéns para a gente pela excelência do programa, está chamando de programa. Obrigado, menina da transformação. Como ser proativo após os 60, sem postergar ações e projetos oriundos das experiências obtidas. Nossa, Fernando, que pergunta complexa essa. Peraí, repete a pergunta aí para mim. Eu vou repetir, mas aqui, ó, tá chegando aqui para porque faz questão de te saudar. Ei, Thelminha! Saudades! Gente, minha aluna querida, saudades! Amigas, um beijão para você, saudades também, tchau! Beijo, Thelminha! Fez questão. Linda! Obrigada. Ela fez questão. Mamãe tem umas características que ela é super alegre, positiva, com muito contentamento, super resiliente, assim, constante, né? É incrível. Eu sou mais impulsiva, assim, mas assim, a medicina é uma constância, eu vejo a menina da transformação como uma missão de vida. Mas aqui, ó, vou perguntar de novo, tá? Tá, vai lá. Ele perguntou assim, como ser proativo após os 60, sem postergar ações de alguns projetos que vieram de experiências para trás? Eu não sei, eu estou entendendo meio misturado assim, mas você pode responder a primeira parte da pergunta dele. Como ser proativo depois dos 60, sem postergar ações e projetos anteriores? Eu não sei, eu sei de uma coisa do Fernando. O Fernando é um poeta incrível, que tem mais de 300 poemas e tá precisando publicar esses livrinhos pra gente, né? Entendi. Se esse for o projeto, coloca ele agora, pede apoio aí, que vai ter um monte de gente, ó, te apoiando. Exatamente, eu amo poesia, inclusive. Bom, vamos ver se eu consigo responder. Eu acho que um grande problema para, de fato, a gente construir transformações reais, né, que vão realmente impactar aí em mudanças na nossa vida, é uma palavrinha que chama procrastinação. Essa palavrinha, o que ela significa? É a gente sempre deixar para depois aquilo que se pode fazer agora, né? Então, assim,
sabe aquela história, assim, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para não sei que dia, eu vou deixar para, não sei que horas eu faço e tarará. E às vezes a gente vai construindo um padrão, um ciclo de procrastinação crônica, né? Assim, e aquilo vai trazendo para a gente uma paralisia, né? Assim, uma paralisia mesmo. Você começa a não conseguir executar os seus projetos, os seus planos, seja ele simples, tá, gente? Seja ele pequeno. E quando você vê, aquilo vai gerando em você um sentimento de frustração, né? Por você não ter tido disciplina para fazer as coisas na hora que devia. E quando você precisa do resultado, muito menos você vai tê-lo. Então aquilo também acaba frustrando bastante lá na frente. É um sentimento muito comum em pessoas mais idosas que deixaram a vida passar, esvair pelos dedos. Muita gente lá na frente chega e fala assim: não sei nem o que eu fiz da vida, não sei nem o que aconteceu com os meus dias, eu só sei que a vida passou e eu não fiz nada do que eu quis, né? E isso é um diálogo e uma frase que eu já escutei muito na minha clínica. Então, por quê? Como eu estou falando, a gente acha que 15 anos, 20 anos é muito tempo, mas isso, gente, numa vida, numa trajetória, passa rápido. E quando você assusta, realmente aquilo que você achou que ia conseguir com 5 anos, já faz 15 que você ainda não conseguiu. Porque você não planejou, não se comprometeu, não teve os sacrifícios, porque realmente não dá para mudar e planejar e construir as coisas sem ter disciplina e de fato, mudanças, né? A gente precisa encarar essas mudanças. Então, concordo com ele, acabou de falar que o maior inimigo do bom é o ótimo. Eu sou aquela pessoa que sempre fala, antes feito do que perfeito. Eu acho que, como eu disse, continue a nadar. A gente não deve parar, tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim, o importante é fazer. O importante é não desistir. O importante é continuar caminhando e construindo. E às vezes a gente precisa sim de uma ajuda profissional, né? Assim, nem sempre todo mundo tem uma disciplina tão bacana para executar todas essas facetas da vida que eu estou dizendo aqui com equilíbrio maravilhoso, né? Eu sou terapeuta ocupacional, eu sou uma pessoa que trabalha com isso, mas eu também preciso de ajuda por muitas vezes. Eu tenho o meu próprio terapeuta, por exemplo, né? Onde eu também preciso me organizar, me equilibrar, ajeitar as minhas arestas e construir os meus caminhos. Então, por exemplo, eu sou uma profissional que trabalho muito com as pessoas com projetos de vida. Então, uma das minhas atuações individualmente, coletivamente, é construir projetos de vida, é construir mudanças significativas de rotina ocupacional para que você vivencie os seus processos saudáveis, de equilíbrio, nas suas conquistas diárias e que você possa, aos poucos, ir construindo seus sonhos, seus projetos, as suas mudanças que você tanto deseja, né? Porque mudar, gente, não é fácil, né? Mudar dói, crescer dói, evoluir dói. Então, não existe realização, sonho, não existe objetivo alcançado sem esforço, sem sacrifício. É importante a gente entender isso, né? Assim, todo processo vai ser doloroso, todo processo vai ter renúncias, vai exigir de você energia, né? Vai exigir de você determinação. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, como que eu consigo, de onde vem essa motivação para mudar, para superar uma coisa, da onde vem isso, né? Que eu falo muito disso, inclusive, na minha palestra do TEDx. Mais uma vez, vou falar, quem quiser assistir, tá no meu link do meu perfil aí, só clicar lá e assistir. Eu falo sobre isso, como que a gente consegue, de fato, ter essa motivação para fazer com que a gente alcance alguma coisa na vida. Essa motivação, gente, ela é algo que precisa vir de dentro, né? Ela não é algo que se constrói externamente. Eu sempre falo que todo processo de superação, ele começa num processo de autoconhecimento. Começa daí, né? Se você tem o desejo, por exemplo, de parar de fumar, comece entendendo por que você começou a fumar, tá? Entender o porquê das coisas faz a gente realmente entender de onde vem e por quê e para onde vai.
e daí a gente começa a construir os processos de mudança. Então, o porquê de tudo é muito importante, a gente entender de onde vem essa história, por que, de fato, eu tenho uma compulsão alimentar, por exemplo, né? Estou pegando um exemplo qualquer, assim como o tabagismo. A gente fala que são as fomes da alma, né? Muitas vezes a gente está tapando alguma dor da alma. Eu queria colocar até um adendo do que você falou da questão do sacrifício, porque eu fiz e estou vivendo um momento muito reflexivo. Eu acho que a pandemia está convidando todo mundo a ir para dentro. Meu processo já foi muito de ir para dentro e cada vez mais trazendo essa reflexão. Então, assim, eu fiquei pensando, se é de fato um sacrifício, quando a gente está motivado, quando é a nossa missão. Vou colocar um exemplo aqui, que eu acho que é muito fácil para quem é mãe, e não é meu caso, mas eu vejo assim, como que as mães não medem esforços? Uhum. Como elas são amorosas e passam noites acordadas e às vezes come mal porque está tendo que cuidar do filho e tal, e ela é puro amor, né, com o outro, com o filho. Então, se você tem um lindo projeto, e eu falo assim, quando eu escolhi a medicina, todo mundo falava, nossa, coitada, ela estuda demais, nossa, que isso, que aquilo. E muitas vezes as pessoas de fora viam um sacrifício onde eu não via sacrifício, porque era escolha. Então, o renunciar a algo já fazia parte. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você fica trabalhando, fazendo esse monte de live. Ninguém sabe, para mim é uma delícia estar aqui. Cada pessoa que eu entrevisto, cada também. história que eu conheço, eu acho maravilhoso. Eu falo assim, meu Deus, que delícia isso. Que bom, devia ter feito jornalismo. Tá entrevistando as pessoas e conhecendo as histórias. Mas assim, e claro que tem algumas partes que eu falo do empreendimento, eu quero chegar em algum lugar e tem um monte de coisa do empreendedorismo que eu não sei. Eu vou precisar pedir ajuda. Mas eu tenho mais facilidade em pedir ajuda porque é uma coisa do propósito. Por isso que eu acho seu trabalho muito maravilhoso, porque eu olho para você, Gisele, e eu vejo propósito, eu vejo brilho no olho, eu vejo, sabe, essa garra de ir para frente, de enfrentar os obstáculos. Então, isso que você está falando, que às vezes a gente fica pensando, é um sacrifício, eu não vou nem começar. Só que, assim, colocar esse amor para o mundo. Você falou uma coisa importante, assim, a motivação também, Naila, ela vem daí. A motivação ela é construída também a partir daquilo que faz sentido para a gente. Então, o que não faz sentido desmotiva a gente, é óbvio, né? Então, um exemplo, eu demorei a entender que, na verdade, não é que eu não gosto de uma atividade física, eu gosto. Eu sempre fui, inclusive, uma jovem esportista na escola, né? Mas aí, quando eu vou lembrando, né, e entendendo da onde vem a minha relação com o esporte, com a atividade física, eu vou entendendo que, na verdade, eu gosto de atividades coletivas. Eu entendi isso. Eu gosto da relação coletiva com o exercício físico. E aí, eu fui entendendo que certas coisas não são para mim. Então, por que às vezes eu já me matriculei numa academia e não fui mais? Porque eu não gosto de determinadas coisas que eu escolhi achando que aquilo era bom para mim. Então, o sentido das coisas, gente, mais uma vez eu vou falar dos porquês das coisas, né? O sentido das coisas, eles são muito importantes para a gente realmente, de fato, alcançar uma mudança significativa na nossa vida. Porque a gente tem que entender que a gente só vai aderir àquilo, a gente só vai construir, de fato, uma transformação ou alcançar um sonho, um projeto, quando esse sonho e esse projeto fizer sentido. Então, muitas vezes as pessoas caminham aí meio perdidos na vida, sem saber muito bem o que fazer, exatamente porque está sonhando uma coisa que nem é um sonho. Às vezes está construindo um negócio ali que não faz o menor sentido, mas que ele acha que faz. Então, é importante a gente ter clareza do que de fato queremos, do que de fato faz sentido para a gente, né? Do que de fato é importante para dali a gente se motivar com clareza, com sinceridade, com decisão para construir as nossas mudanças que a gente tanto quer viver lá na frente. Então, tem coisas que não são tão legais e que a gente vai precisar construir? Sim.
Às vezes você ama dormir, mas às vezes o único horário que você vai ter para malhar, por exemplo, vai ser 6 horas da manhã. Então, se você quer se exercitar, manter seu corpo saudável, fazer uma caminhada, seja lá o que for, às vezes vai ser aquele horário, sim, que você vai ter que escolher, porque você não tem outro horário, por exemplo. Então, a gente vive hoje num mundo de facilidades, né? A gente é o que o Bauman chama aí dos amores líquidos, né? Das relações líquidas e tal. E é o mundo das facilidades, é tudo, é muito fácil, é tudo assim, como chega, vai. E isso é muito perigoso, né? Porque essa volatilidade, essa inconstância das coisas, isso de fato não traz realização. Isso de fato não traz transformação. Então, nós precisamos entender a situação e as coisas com mais complexidade, com mais profundidade. O superficial, ele não traz uma mudança de transformação. Ele não vai trazer. É preciso você entender, de fato, o porquê das coisas. Mais uma vez, vou falar disso aqui. Ter coerência, né, sobre aquilo que você quer, acredita e faz. E ter constância, né? Assim, acho que são 3 assim, palavras importantes para a gente construir o hoje, né? O que a gente sonha para daqui a um tempo. Né? Repete para a gente, então, as palavras, as 3 palavras. Coerência, constância, né? E entender o porquê das coisas, entender, ter autoconhecimento, né? Eu diria que é esse entendimento de si, do que quer para si, né? Acho que é a partir daí que as mudanças vêm, que a motivação vem. Ninguém anima a gente para fazer nada que não goste, que não queira, que não acredite, né? Não tem... É o que a gente está falando aqui, né, Naila? A gente ama fazer live, nem parece trabalho, aquela frase que todo mundo fala hoje. Mas, de fato, não parece. Isso aqui é gostoso. Eu adoro isso aqui também, trocar ideia. Eu poderia ficar aqui 3 horas conversando com você e estava feliz da vida. Então, mas vou ter que te falar. O tempo voa aqui quando a gente está no flow. A gente só tem 5 minutos, você acredita? Eu tô olhando aqui o tempo, só são 5 minutos para concluir essa live, mas já fica o convite para você voltar. De repente a gente define um tema, o pessoal pode dar sugestão, eu te convido de novo para a gente aprofundar um tema. Quero falar o seguinte, independente da nossa idade, a gente tem alma, que é ânimos, que é o que nos dá motivação. E quando eu olho para as pessoas idosas, eu olho muito nos olhos. E às vezes eu vejo olhos sem brilho. E eu fico perguntando o que essa pessoa fez da vida dela. E eu reflito muito isso. Em cada escolha minha, cada momento meu, o que eu estou curtindo, o que eu estou cultivando na minha vida. E cada vez mais eu vou aprofundando, porque eu vejo que a gente busca, como um poeta, é o arquétipo da beleza. Como uma empreendedora, é o arquétipo da abundância. Como uma médica, é o arquétipo da plenitude. Então, todos nós estamos aqui para algo mais elevado, para buscar esse nível de expansão de consciência. E que todas essas coisas que a gente falou são ferramentas para chegar nesse lugar. Então, se a gente está aqui para explorar um arquétipo que seja da saúde, escolha sim hábitos saudáveis. Se a gente está aqui para vivenciar a beleza, desfrute, gente, da sua arte, da sua pintura, da sua sensibilidade, da sua culinária. É o dom, é o talento de cada um. E eu sou muito grata porque eu vejo muito isso na minha mãe. Uma presença em cada momento, em cada ação e uma aceitação das pessoas de como elas são. Somos pessoas diferentes, vivendo histórias diferentes com muito brilho. Então, assim, eu acho sua fala muito... Não é à toa que é motivado, porque é muito motivadora. Então, assim, gratidão. Eu acho que você pode voltar para falar desse projeto de vida para quem está de 35 a 55 anos, sim, que vai servir para todos. E eu gostaria de te agradecer a sua presença e deixar aí, Gisele, os últimos 4 minutos para você, de repente, deixar a sua reflexão, falar um pouco do seu trabalho, dar o seu recado final aqui para esse lindo momento nosso. Claro, obrigada. Claro.
Eu que agradeço, viu, Naila? Vai ser um prazer, que se você quiser que a gente volte para falar sobre projetos de vida, isso aí é a minha grande paixão também, eu amo. E como eu disse, né, aqui a gente está dando dicas, às vezes assim, mais superficiais para a gente conquistar pessoalmente, mas às vezes pode ser que a gente precise de uma ajuda profissional para conduzir, para construir esse caminho, né? Então, o Motivato está aí de portas abertas para quem é 60 mais. Eu, como terapeuta ocupacional, também estou de portas abertas aqui para quem desejar construir também seu caminho de longevidade, projetos e tudo. É uma das minhas atuações. E sou super apaixonada mesmo, assim, eu não tenho como negar, todo mundo que me conhece sabe que realmente é uma paixão, né, que eu tenho de trabalhar com esse público. E o que eu acho mais importante, principalmente nesse momento, sabe, que a gente está vivendo de muitos desafios, né? Essa frase que eu disse mais cedo, eu queria me apegar nela, assim, para terminar essa live, que é do Winston Churchill, que é os desafios são oportunidades disfarçadas, né? Eu acho que essa frase ela é muito forte, ela é muito poderosa. E, de fato, quando a gente tem ali os nossos problemas diários, os nossos desânimos, os nossos desafios, né? Isso pode ser ótimas oportunidades para crescer, para se conhecer mais, para encontrar novas escolhas, novas pessoas. Foram exatamente no maior caos da minha vida que eu encontrei as melhores saídas, gente. Eu falo disso na minha palestra do TEDx, como que o caos, já dizia, né? O caos, a história do caos vem daí, né? Eros era filho do caos. E caos é tudo que é desordem. E Eros é tudo que é equilíbrio. Então, até fazendo analogia do nascimento, o Eros nasce do caos, porque ele é filho do caos. Então, o equilíbrio, ele nasce do caos. Toda transformação vem da bagunça mesmo. Então, aquele momento que a gente acha que está tudo perdido, que não tem como mudar, que não tem como melhorar, é ali mesmo que a coisa tem como melhorar. Então, os desafios são oportunidades disfarçadas. A gente sempre tem uma saída. A gente sempre tem um momento para construir. E vai acabar a live. Então, deixa eu dar meu beijo de despedida logo. Um beijo para vocês. Obrigada, Naila. Obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo. E quem quiser acompanhar mais meu trabalho, é só entrar no perfil aí, tá bom? Beijão pra joia. todos. Obrigada, gratidão. Boa noite. Boa noite.